Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leandra, da disciplina. Só um momento. Boa noite, Evelyn, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem? Prazer, professora Leandra. Prazer é todo meu. Será que vai ser só nós duas? Pois é, eu falei assim, eu até pensei que ia ser um monólogo, né? Já que você entrou, eu estou até gostando de falar com você já. Pode guardar. Mas assim, eu vou fazer de uma forma bem sucinta, já vou começar, porque daí, né, já estou gravando, tá bom? Tá ok. Então, Evelyn, a disciplina de Língua Brasileira de Sinais, nós iniciamos, né, na segunda semana, já estamos na segunda semana da disciplina. Você participou desde a semana passada no fórum, eu não lembro do seu Sim. nome. Eu lembro que foram umas 3 pessoas, não gravei. Eu estou tentando abrir o portal aqui, o AVA, mas não está abrindo. Enfim, mas nós vamos conversando aqui para a gente esclarecer algumas dúvidas, tá? Então, nós já estamos agora na segunda semana, e é uma semana que já tem o conteúdo mais prático, né? Eu coloquei na primeira semana, eu coloquei sobre as nomenclaturas, a história do surdo, as Sim. patologias, né? A diferença ali entre a surdez na área patológica e a surdez na área cultural, né, para que vocês pudessem compreender aí a introdução da disciplina. Então, hoje nós vamos esclarecer algumas coisas para que vocês possam entender por que que existe, né, a língua brasileira de sinais na grade de vocês, né? E além do Uhum. mais, terem a oportunidade de também propiciar a inclusão na sala de aula, muitas vezes até tendo contato com estudantes com surdez na sala de aula, fazendo um plano diferenciado, né, um plano de aula diferenciado, as estratégias metodológicas diferenciadas com esse estudante surdo que vocês possam ter, né, no decorrer aí da carreira de cada um na como educador, né? Você já leciona, Evelyn? Você já é educador? Não, Ainda não? Então, já não. é a primeira licenciatura aqui no caso, né? Sim, aham. Você trabalha em que área? É até engraçado que é totalmente diferente do que eu estou embarcando agora. Eu Sim, tenho. Sou artesã, trabalho com a fabricação de tapetes de frufru. Já legal. tem aproximadamente 12 anos já. Aham. E aí você teve esse interesse, né, de estudar na área de licenciatura. Que legal, Já né? esse interesse meu já vem há muitos anos, sabe, professora? Inclusive, eu comecei essa faculdade de licenciatura em matemática, já Uhum. tem aproximadamente. A primeira vez que eu comecei, já tem a primeira licenciatura que eu comecei já tem acho que uns 10 anos. Nossa. Aí surgiram uns problemas pessoais, separação, tive que me mudar e acabei Hum, trancando. E aí, quando abriu aqui, eu comecei de novo. Mas aí surgiu outros problemas também. A minha sogra ficou doente, acabei não dando conta de dar sequência no curso. Aí agora, ou eu voltava, ou eu perdia tudo. Então agora sim. eu sou obrigada a finalizar. Graças a Deus eu consegui finalizar bem já o semestre passado, já tem um semestre que eu voltei. E tenho fé que eu vou conseguir finalizar agora. Tenho que finalizar. Não, não desista, você vai finalizar, com certeza, eu acredito. É um dia de cada vez, né? Então, assim, às vezes assim, eu passo uma semana ali sem acessar, mas aí na próxima semana você acessa ali todos os conteúdos, né? Leia todos os materiais, veja os vídeos,
Na disciplina de Libras, eu vou estar disponibilizando mais vídeos, além dos que eu vou fazer para vocês, né? Que tem alguns vídeos que eu mesma elaboro. Eu também vou colocar vídeos também de outros colegas, né? Profissionais, Uhum. de outras instituições também, que são federais, estaduais, né? Que também podem ali contribuir com o nosso aprendizado da Libras, né? Então, vamos começar. Você já teve contato com alguma pessoa surda, Evelyn? Pouquíssimas vezes, assim, contato muito rápido, mas assim, por causa do serviço que eu trabalhava antigamente, acabava que, querendo ou não, eu trabalhava no comércio, aí de vez em quando Sim. aparecia um e outro, né? Ah, é ótimo. Esse contato no comércio já possibilita nós termos uma noção ali, né? Principalmente pela necessidade que eles têm ali, comprar algo, ver algo, eles têm que se fazer entender, né? Naquele momento. Verdade. Então, quais os recursos que você utilizou ali quando você não conseguia entender pelos sinais, pelos gestos? Na verdade, foi a troca mesmo de sinais, aí a pessoa, o cliente, eu tô gesticulando como se eu tivesse com o vídeo aberto. Aham. Como o cliente, aí o cliente às vezes mostrava o que ele precisava, e a gente tentava interagir ali daquele meio ali, porque não tem muito o que fazer, né? Outra vez a cliente ela sabia escrever, então assim, ela escrevia, né? Ela escrevia, me entregava o papelzinho, ela já passava o que queria, aí eu escrevia ali para ela também, ela sabia ler também. Então assim, era mais fácil. Ah, que ótimo. Então, essa tentativa de comunicação auxilia muito, porque pela escrita, muitas vezes as pessoas até pensam, ah, mas o surdo, ele não sabe. Não, ele tem instrução, a maioria, né? Nós temos que entender aí qual é o surdo com quem eu estou ali comunicando, se é um surdo que tem escolaridade, se ele tem nível, né, de instrução. Uhum, Então, com certeza, ele não vai utilizar somente os sinais. sim. Ele vai acabar realizando até mímicas e gestos, né? Que daí a gente pode falar em outras aulas também sobre isso. Não são propriamente os sinais, mas para que a pessoa possa compreender ali. Então, assim, a Libras, né? Ela é uma disciplina que já tem um tempo que ela foi instituída, né, colocada num Uhum. decreto como disciplina curricular nos cursos de licenciatura, psicologia, fonoaudiologia, em algumas áreas da saúde, pela necessidade de que nós, como profissionais, seja da área do comércio, seja da área da educação, seja da área da saúde, nós, em algum momento, nós podemos ter esse cliente, esse estudante ou até mesmo paciente que seja com surdez. Então, essa disciplina, ela foi pelo decreto 5.626 de 2005, então já faz um tempo, né, que é instituída em todos os cursos de licenciatura. Então, hoje a gente vai Uhum. conversar um pouquinho como que esse início, né, de aprendizado da Libras, principalmente ali você já imaginar que na sala de aula, você já imagina, olha só, Evelyn, você imaginando você como professora na sala de aula, já lecionando com uma turma ali de 30, 40 alunos, né? E de repente tem dois surdos ou tem um surdo ali na sua sala. Mas aí, eu, professora, eu preciso saber caso ali, eu, professor, eu preciso saber a Libras. Não exatamente porque você vai ter o apoio do tradutor e intérprete de Libras, né? E nós vamos falar mais também sobre esse profissional em outros momentos. Uhum. Mas o professor, tendo uma noção, tendo pelo menos ali o ato de cumprimentar esse estudante, vai fazer a diferença na vida e no aprendizado. Você concorda, Evelyn? Verdade. É verdade. Que acaba, querendo ou não, passando uma certa segurança até para o estudante, né? Sim. Então, imagina você dando uma aula de matemática ou de química
E aí você está lá no quadro, tal, mas você vira para o aluno e faz um sinal, né? Mesmo que o intérprete Uhum. está ali interpretando tudo, mas você, como professora, você vai virar para o seu aluno e vai ali estabelecer o olhar, porque o olhar na interpretação ali, na conversação em Libras é muito importante estabelecer esse olhar, né? Você olhar para o seu aluno ali e falar assim: olha, esse resultado aqui é mais ou é menos? Esse resultado aqui está certo ou está errado? Né? Aham. Simples, né? E pode fazer muita diferença ali na relação de aprendizado entre professor e estudante ali, mediando ali os conceitos e que realmente, né, tenha ali um aprendizado satisfatório desse estudante. Então, assim, o Uhum. início de tudo na Libras é o alfabeto manual. Eu coloquei para vocês nessa semana, coloquei lá um vídeo, né, só da mão, fazendo o alfabeto. Aí coloquei alguns outros vídeos, né, com os números, coloquei a explicação do alfabeto manual. Então, nesse momento hoje, a gente vai treinar um pouco mais o alfabeto manual para que vocês possam, né, treinar aí, até mesmo em casa, com os familiares, poder treinar o alfabeto e aí praticar, né? Porque nós aprendemos uma língua como? Praticando. Não Uhum. tem como Verdade. aprender uma língua só olhar ou fazer e não praticar. Olá, Gilda, tudo bem? Boa noite, professora. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tudo bom, e a senhora? Como é que tem passado? Ah, bem, graças a Deus. Eu queria saber um pouquinho de você, Gilda, se você já teve contato. Vamos já direto ao assunto, né? Se você Vamos, já eu teve sou, eu sou contato. tutora, É. eu sou tutora do Polo de Nova Chavantina. Ai, que ótimo, Eu Gilda. fiz letras e tive a disciplina quatro módulos de Libras e fiz a minha especialização em Libras. Ah, que ótimo, Gilda. Então você já gosta, já, pelo jeito, já ama Libras, né? Já Já, I eu love já, you, Libras, né? antes mesmo da gente aprender, eu já tive muitos alunos surdos, né? Que ótimo. E Muitas experiências na positivas. dificuldade de se comunicar com esses alunos. A primeira aluna foi no ensino médio do EJA. Nossa, nós era uma dificuldade de se comunicar com essa menina. Aí depois começamos isso foi em 2017, de lá para cá. Aí depois tivemos alunos no sexto ano. Complicado demais. Depois tivemos uma índia surda. Aí que complicou mesmo. Eu era bióloga, que eu tenho um diploma de biologia, né? Aí depois eu me interessei em fazer letras, que é a minha área, que eu gosto. Aí comecei a fazer vários cursos. Aí eu consigo me comunicar um pouquinho, não consigo Uhum. falar assim fluentemente com. Mas eu Ah, mas consigo isso é me muito comunicar. importante, Gilda. Isso que a gente estava conversando agorinha, a Evelyn, a gente estava ali trocando algumas ideias sobre isso, porque faz muito a diferença o professor estabelecer ali pelo menos um mínimo de comunicação, não só o intérprete ali, né, que esteja na sala de aula, mas ali o professor, quando ele estabelece esse mínimo ali, nem com o cumprimentar, o perguntar para o aluno se tem alguma dúvida, né? Então, assim, fazer alguns sinais para ele, isso faz parte ali também de uma aprendizagem significativa. Professora, no último ano, 2019, antes da pandemia, nós tínhamos um intérprete na sala. Mas era muito complicado, professora, porque ela tinha, parece que, 30 horas. Então, Ah, ela não podia acompanhar todo mundo na sala de aula, que ela tinha que ajudar também na. Ai, como é que é aquela turma que fica fora de sala, professora? na Esqueci agora. sala na sala de recurso, De articulação, recurso, Articulação. né? Na sala de recurso. isso. Aí era muito complicado para ela fazer as 30 horas na sala de recurso e nas salas de aula. É porque daí era uma intérprete só, né? Você Era estava. uma intérprete só, e depois ela foi embora.
E agora, professora, nesse último, que agora terceirizou, porque eu sou terceirizada, né? Uhum. Aliás, eu sou professor de contrato. Então, agora terceirizou os contratos, né? E agora a professora de Libras é técnico. E o técnico não ganha como professor. Agora foi que complicou. Complicou mesmo, né? A gente Agora complicou. nós temos muitas lutas aí, né? Muitas lutas para fazermos nessas áreas, principalmente o tradutor e intérprete, né? Já vem aí em torno de 5 anos brigando por muitos direitos, adaptações, né, na área. É muita coisa, gente. Mas assim, É complicado, mas a gente, com esforçozinho, a gente consegue. sim. Eu Mas fiz, eu nós fiz temos um. assim profissionais que, por exemplo, saem do ensino médio, também tem essa alternativa, né? Profissionais aí que têm só o ensino médio e tem o curso técnico, né? Na área de Libras. É um técnico na área de Libras, então ele pode atuar. Então, assim, as pessoas às vezes que não têm a faculdade, mas, né, que estão aí no início de carreira, né, que gostam da Libras, também pode ter essa primeira atuação. Uhum. Porque na escola mesmo, acho que acredito. Não tem muitos surdos na escola, né, professora? Teve uma intérprete de Libras que ela chegou aqui, a primeira intérprete de Libras, ela disse que foi fazer uma pesquisa. Ela disse que na cidade aqui de Nova Chavantina tinha assim uma pesquisa que ela fez que com muita dificuldade, né, nos centros de saúde, essas coisas, ela conseguiu 1.000 surdos. Na escola não tinha 30 surdos. E aqui em Chavantina é uma cidade de 20 mil, 19 mil habitantes. Gilda, não estão todos na escola. Onde estão esses? É, Aí tem muito complicador, professora. sim, nós temos muitas pessoas surdas fora da escola, né? É. Que estão aí, que escolheram trabalhar, que escolheram, né, não estudar mesmo e ter uma outra vida, né? Eu fui Então, fazer pilates, aí encontrei uma senhora. Eu estava com a camisa de Libras, né? Mas pensa sim, na felicidade dessa senhora. Aí eu tentei me comunicar com ela um pouquinho, eu consegui, porque a professora lá já sabia que ela é surda, né? Então só pegava e mostrava os exercícios para ela, né? Aí quando eu sim, entrei na aula que ela viu, ela veio conversar comigo, eu consegui me comunicar um pouquinho com ela. Aí a gente tem que fazer um esforço enorme, né? Porque ela é ligeira demais, porque ela veio de fora, ligeira demais, tem bem mais conhecimento, né? Ela veio de fora. Aí eu tentei me comunicar com ela e dizia para a professora, nossa, foi uma felicidade na sala de aula, lá no grupo de Pilates, que eu conseguia me comunicar com ela e passar para a professora, passar para ela, foi uma alegria. que Mas bom, muito né? pouco, mas fiquei decepcionada, porque era muito pouco, ela era bem ligeira, alguns sinais delas eu não entendia. Aí uma comunicação assim mais efetiva, com certeza, se você vai tendo mais ainda essa Contato, né? proximidade com essa pessoa e conversar mais vezes, você já vai entender, compreender cada vez mais. E essa é a prática da Libras, né? Você Professora, mas eles não ficam muito tempo em cidade pequena, não, porque ali no mercado tinha um casal de surdos. Aí eles ficam muito presos em casa, porque ninguém entende eles voltaram para a capital, para Goiânia. Porque aqui eles entendi. não têm, né, aí no mercado. E engraçado, que eles conseguem entender a gente. Que um era pacoteiro, um era no caixa, no pacote, e a esposa era repositora, né? Então a gente procura, quem não sabe que ela é surda, chegava para procurar para ela e ela entendia. Só que quando ela falava com as pessoas não conseguiam se comunicar com ela. E eles falaram, né? Sim, Como é que sim, fala? pode dizer. Sinalizaram, né? Sim. Principalmente o Das rapaz duas que era. formas. Duas É, formas estão corretas, falar ou sinalizar. então, o rapaz que era mais comunicativo, né? Ele falou assim: nós vamos Aham. embora, porque aqui a gente não tem nem como se divertir. Lá em Goiânia a gente tem lugar para se divertir e tal, tem a comunidade surda dele, lá eles estavam sozinhos. Aí eles foram embora, não ficaram nem 6 meses no mercado. Nossa. Eles, assim, né, foi uma aventura, né, eles quiseram conhecer e aí não se adaptaram, né? Não.
Isso acontece muito, mas assim, nós temos a possibilidade, como você está aqui nessa disciplina, né, EAD, então nós temos também essa possibilidade de aprender hoje em dia, nós temos, né, não tem fronteiras, né? Nós aprendemos pela internet, nós vemos vídeos, filmes, então assim, nós temos muitas opções de aprendizado. Então é legal, olha só essa pessoa que você tem no Pilates ali, né? Já pode estabelecer mais ali uma efetiva comunicação. Então, aos pouquinhos, um Porque a pouquinho gente só aprende mesmo praticando, né, professora? isso. Qualquer Praticando, se não língua, praticar. se vocês já aprenderam outras línguas ou, né, estão aprendendo, como inglês, francês, espanhol, essas línguas estrangeiras, a gente só aprende se ouvir música, né? São as línguas orais, né? Vamos pensar nas línguas orais, por exemplo. A língua inglesa, eu só vou aprender a língua inglesa se eu ouvir música, assistir filmes, estudar a gramática ali, praticar os exercícios, tentar uma comunicação efetiva ali, já tentando me comunicar de alguma forma, né? Melhor ainda se eu for para um outro país que só fale ali o inglês e que eu mergulhe mesmo ali naquele mundo ali, então eu vou ter um aprendizado mesmo efetivo. Então a Libras é isso também. Eu quero aprender Libras, mas então vá tendo contato com os surdos e também com outros profissionais que também usam a Libras, usuários da Libras, sejam professores, sejam intérpretes, né? Pessoas que também possam estabelecer ali a prática. Verdade. No início da minha carreira, vamos dizer aí, né? Eu estou desde 2005 na área mesmo da Libras trabalhando. Então, assim, bem lá no início da carreira, assim, quando não... Eu estava em contato com muitos surdos o tempo todo, né? Mas, às vezes, eu precisava também fazer estudos da Libras. Então, reunia com outros intérpretes, né, para estudar a Libras. E ali a gente fazia também outros estudos, até mesmo da prática. Então, às vezes a gente não é todo o tempo que eu não tenho agora o surdo, né, para me comunicar. Mas de repente eu tenho outras pessoas que queiram, né, estudar junto, estabelecer ali um horário de estudo, um grupo de estudo, né, na escola também é ótimo, um projeto de extensão, algo que motive ali. Professora, e a gente sabe que tem um fator financeiro, né? Mas eu acredito que Libras não, deveria ser um módulo presencial. Ou pelo menos uma visita mais efetiva. Porque eu acho importante, né? Graças a Deus, no meu curso de letras que eu tive, nós tivemos 4 módulos foram... A professora veio no final do módulo, ela veio... Todo final de módulo ela veio. Nós aprendemos muito mais, e ela era surda mesmo. O primeiro encontro ela veio como uma intérprete, né? Sim. Depois do segundo encontro em diante, ela já veio porque nós já tínhamos na turma pessoas que já se comunicavam bem com surdos, né? Então, na segunda turma, ela viu que não foi necessário mais trazer a intérprete. Então, ela veio sozinha. Aí o segundo, terceiro e quarto módulo, ela já veio sozinha e a gente já se comunicava com ela direitinho. Eu pouco, né? Mas a maioria da turma já se comunicava mais com ela. E ela falava também. Ela é a opção dela falar, né? Quando o professor surdo é oralizado, né? Aí ele não precisa de intérprete na maioria das vezes, né? Ele vai levando a aula dele com muita maestria, não é necessário ali o tempo todo, né? E a maioria dos professores surdos realmente não tem ali o intérprete, né, com eles. Eles dão as aulas ali, realmente, escrevendo no quadro, mostrando, fazendo sinal, e vai levando mesmo, e a turma vai ali ficando aguçada, né, em saber tudo, e é muito bom. Esse é um mergulho realmente, né, porque aí nós colocamos, vamos colocar ao outro lado, e agora o surdo, né,
Em todo lugar que ele vai, ele não tem a língua dele ali. Né? Em todo lugar. Vai na farmácia, vai no mercado, vai no hospital, vai comprar uma roupa. Ele não chega ali e não tem um intérprete, né, ali para atender. É verdade. Então, assim, a visão do outro lado, né, nós às vezes temos a nossa visão, né, mas a visão do outro, que usa uma outra língua, que é estrangeiro no próprio país, né? Nós dizemos isso, o surdo é estrangeiro no próprio país, porque a Libras, ela é a primeira língua do surdo. A língua portuguesa, que é a língua oficial do nosso país, é a segunda língua. Por quê? Ele aprende como estrangeiro. Vamos pensar nos haitianos, nas outras pessoas aí, né, que vieram, que precisaram vir para o Brasil nesses últimos anos e estão aprendendo a língua portuguesa, né, para sobreviver, para se comunicar, para poder trabalhar. E aí o surdo também entra nesse grupo. Só que daí nós temos a modalidade diferenciada, os haitianos, né, africanos, eles vêm para cá e eles ainda conseguem aprender facilmente na oralização. E aí nós estamos falando de modalidade diferente, né, de língua. Certo. Então, a língua brasileira de sinais, ela tem uma modalidade o quê? Visual espacial. Ela tem uma outra modalidade. A língua portuguesa, ela é oral auditiva. Então, a gente tem modalidades diferentes, mas não menospreza a Libras, né? A Libras é uma língua que ela tem gramática, ela tem sintaxe, semântica, a estruturação linguística faz com que ela seja oficialmente uma língua e não uma linguagem. É muito boa essa parte, Gilda. Imagino, olha, você que fez letras, é gostosa essa parte, né? Não, eu gostei demais. Eu já buscava sozinha, né? Para tentar me comunicar. Porque quando eu entrava na sala que essa menina estava, ô desespero. Eu me sentia tão angustiada, eu saía tão decepcionada da sala de aula que eu tentava conversar com ela, nada. Aí eu falei, não, tem que buscar, né? Aí eu comecei, por mim mesma, eu comecei Aí depois veio já a intérprete e já melhorou para nós. Só que ela tinha muito vício, porque ela já era uma menina, uma mocinha de 22 anos. Então ela já tinha muito vício como é que fala? Sinais de corriqueiro que elas faziam, que não era da língua, né? De Libras. Então ela tinha muito vício já. Aí para tirar, a intérprete até falou que para tirar esse vício dela foi difícil. Porque ela já era uma adolescente, teimosa. Tinha dia que ela não queria ouvir a intérprete, não queria prestar atenção na intérprete. A intérprete queria tirar os vícios dela. Eu sei que ela conseguiu. A intérprete tinha muito jeitinho, eu sei que conseguiu. Mas no começo foi difícil. E a gente que achava que sinalizava para ela, achava que batia altos papos com ela, a gente, na maioria das vezes ela ria, né? O que a gente falava, que acho que ela não entendia, então ela ria. Então a gente achava que estava se achando, achava que ela. Até que chegou a intérprete e falou, vocês não estão conversando é nada com ela, ela não está entendendo nada do que vocês estão falando. Eu falei, então. Aí eu sei que no final das contas, ela ficou 2 anos, essa moça está até na Barra já, que aí ela se mudou para a Barra, que parece que na Barra tem como é que fala, doutora? Eu esqueço as palavras. Tem uma turma de surdos, como é que fala? Tem uma comunidade surda. Tem uma comunidade surda lá, então ela se mudou para lá, já casou, já teve filhos, ela posta muita coisa, ela escreve, né? Ela posta muita coisa no Facebook do filhinho dela, então, graças a Deus, ela se deu bem. Que bom, né? Então, aí, olha só, Gilda, você falou de uma adolescente, né? Então, nós temos, antes da surdez ali, a gente tem que pensar com quem que eu estou falando, né? É com uma pessoa, é uma pessoa com surdez que é idosa, que é adolescente, que é criança, que é adulto, que é jovem, né? Que temperamento. Então, assim,
Por isso que na nomenclatura, quando eu coloquei até um texto para vocês lá sobre nomenclaturas da surdez, tem lá pessoa com deficiência, né? Tem pessoa com deficiência auditiva, no caso, os que usam aparelho auditivo, e tem os surdos, né? Surdo ou surda. E assim, essas nomenclaturas, elas são usadas para diferenciar as pessoas com aparelho auditivo, né, que usam ali o implante coclear, ou então o aparelho auditivo, a ASE, elas não usam a Libras, né? Elas tentam ali oralização, fazer oralização, e elas usam o aparelho auditivo. Então, ali está sendo corrigido ali a audição, e aí é uma questão cultural, né, que nós vamos aí, no decorrer também dos encontros, falar um pouco mais. E o surdo, quando ele é usuário da Libras, ele não usa aparelho, a maioria, gente, eu não vou, né, generalizar que são todos. Então, vamos dizer aí, a maioria, a grande maioria dos surdos que não aderem ali ao uso do aparelho auditivo, eles querem ser chamados de surdos, eles não querem ser chamados de deficientes auditivos. Então, aí nós temos, né, a questão de nomenclaturas, né, e entender esse universo, a gente fica assim, mas por que tem essa divisão? Porque eles realmente querem dessa maneira, né? É uma vontade ali da comunidade surda, dos usuários da Libras, por uma questão cultural, né, uma questão social, cultural, histórica, né, de lutas de direitos, que por muitos anos eles foram chamados, sim, de surdo-mudo. Não sei se vocês lembram dessa nomenclatura. Sim, até hoje. Até hoje, de vez em quando, a gente está corrigindo o colega na sala de aula. Não é surdo-mudo, é surdo. Tem muitas pessoas ainda que utilizam surdo-mudo, mudinho, surdinho, né? No caso, surdo, né? Surdo-mudo. Então, assim, realmente surdo-mudo não é correto dizer. E às vezes até mesmo o próprio surdo, se ele ver a pessoa, porque muitos deles, eu vou dizer assim, a grande maioria dos surdos que são adultos, eles passaram por aquele momento do oralismo. Teve a comunicação total, o oralismo. Dentro da história da educação de surdos, teve esse tempo que era o oralismo e que teve a proibição da língua de sinais. Aí nós temos lá o Congresso de Milão, em 1880, dá para vocês lerem lá os materiais, né, com mais detalhe. Então, teve esse tempo. Então, os surdos, vamos dizer aí, os surdos de 30, 40 anos, hoje, se falarmos perto deles até assim, o surdo mudo, eles vão apontar na hora e falar assim, não, nós somos surdos, né? Nós não somos mudos, né? Surdo, mudo. Eles até falam, né? Põem a mão assim, dizendo que não. Por uma questão política, cultural, né? De luta de direitos há muitos anos, né? Foram décadas aí de lutas, né? Até para mudar essa nomenclatura. Então, realmente aí, né? Quando vocês verem as pessoas mencionarem, explica, não, olha, realmente essa terminologia, essa nomenclatura não é utilizada mais hoje, né? Hoje nós utilizamos apenas surdo, pessoa com surdez ou surdo, que é a que eles querem ser chamados. Né? Aí nós temos o outro grupo das pessoas com deficiência auditiva que utilizam aí aparelho auditivo, ASE, implante coclear, que é um outro grupo que são oralizados e que também querem os seus direitos garantidos por ser pessoa com deficiência e querem também ter ali a questão dos direitos também como os surdos, né? Eles são... Professora, mas mesmo aqueles que não usam o aparelho, eles conseguem falar, oralizar, não conseguem? Então, principalmente esses surdos que passaram por esse momento do oralismo, eu nem falei ali, nem abri ali o parênteses, né, do que foi o oralismo ali. Vou resumir rapidamente. O oralismo foi um tempo
vamos dizer assim, o modo como ensinar as crianças surdas nas escolas era de que maneira? Somente pela oralização. Não se fazia sinais, gestos. Então, era proibido até mesmo os alunos aprenderem algum gesto ou sinal. Então, passaram por muitos anos, e esses surdos que são adultos aí com 30, 40 anos hoje, eles viveram esse momento aí na década de 80, eles viveram esse momento do oralismo, que foi mais intenso, de 70, 80, né, que foi muito mais intenso, porque amarravam-se até as mãos dos estudantes, em alguns locais, tá? Não vamos generalizar, né, mas em alguns locais tiveram relatos de amarrar as mãos dos estudantes para aprender a falar. Né? O professor ficava ali na frente da criança surda e colocava ali um brinquedo, né? Isso na comunicação total e no oralismo, e tentava ali para que a criança decorasse ali o movimento da boca, da articulação, colocava a mão ali para sentir a vibração das cordas vocais, como se estava falando F ou V, né? Então, assim, foi uma época de muita intensidade negativamente na educação de surdos, porque às vezes uma oralização de um surdo demorava ali 20 anos, né, para ocorrer de fato. Então ficava ali de forma muito lenta. Só que daí se preocupava com a fala e não se preocupava com o aprendizado de conceitos. Então, foi um tempo aí que não teve tanto, vamos dizer, sucesso, não teve tanta, vamos dizer, pontos positivos, teve muito mais negativos, e são vários surdos que sofrem. Por isso eles têm facilidade, eles olham assim, eles leem os lábios muito, muito rápido. Então, tudo tem um começo, né, professor? Porque eu acho que os professores, nem eles sabiam como tratar. Sim. E muitos deles eram levados até manicômios, né, professora? Pela maneira deles gesticular, e já achavam que a menina era doida, tadinha. Era muito Foi muito sofrido para eles, viu? O tipo de deficiência era confuso, então, às vezes, não sabia que tinha surdez, achava que esse menino é muito nervoso, ele é muito... Como que não vai ser nervoso se não está sendo entendido, né? Então, assim, vamos dizer assim, os estereótipos, né, que foram se criando. Os deficientes são todos nervosos, são todos preguiçosos, são todos teimosos. Não. Minha internet caiu, foi da senhora? Eu acho que foi a da professora, Gilda. Que eu estou te ouvindo. Voltou. Tá. Voltou. Voltou, professora. Voltou. Então, assim, conforme o tratamento, conforme a convivência social, realmente teria diferença ali, né, do desenvolvimento ali do surdo na sociedade, né? Então, os estereótipos que se criaram por muitos anos, dizendo, né, os deficientes, vou dizer em todos, né? Os surdos são preguiçosos, os surdos são teimosos, eles são... Não, gente, né? A gente não pode pensar assim, porque são estereótipos. Nós todos, qualquer um pode ser, de qualquer forma. Depende da formação humana, da formação social, formação de convivência, acadêmica, muitos fatores para que tenha uma formação ali de um indivíduo. Certo? A Evelyn é aluna? A Evelyn é aluna? Sim, do Polo de Juara, Gilda. Tá, porque como eu entrei atrasada, eu não ouvi o seu relato, né? Mas você já tem experiência com surdos? Não. Só tive, assim, contatos com clientes mesmo no comércio, né? Mas muito pouco também, que a comunicação era com gesticulação, né? Sinalizando. Outras pessoas já escreviam, já sabia escrever o que queria, a gente se comunicava dessa maneira. Ok. Nossa, professora, o surdo também ele tem a opção de falar ou não? O surdo tem.
Opção dele Essa querer questão, falar. sim, ele tem. Então, essa opção, essa escolha realmente vai desde pequenininho ali com a família, né? A família, ela já escolhe ali vamos dizer, como que o surdo vai ser incentivado? Se vai ser na Libras, na Língua Brasileira de Sinais, com aprendizado da Libras como primeira língua, ou se vai ser pela oralização. A oralização, esse caminho da oralização, aí tem que ter todo um amparo ali de profissionais. Tem que ter fonoaudiólogo, tem que ter o otorrino, psicólogo, todos esses profissionais ali, eles têm que estar alinhados ali no tratamento, né? Porque daí não é falado desenvolvimento, mas é tratamento da surdez. Então, no campo patológico da saúde, é tratado a oralização. Então, é defendido pelo grupo de fonoaudiólogos, ali, pelo grupo de associação de pais e amigos. Aqui em Cuiabá até tem a associação de pais e amigos, né, do deficiente auditivo. Então, eles buscam por fazer a cirurgia do implante coclear, que é muito mais satisfatória quando é feita ali mais ou menos durante ali os 3, 4 anos de idade, e ainda tem muitos fatores ainda dependendo da pessoa ainda para dar certo. Do organismo da pessoa, do desenvolvimento, tem muitos fatores. Então, assim, cada caso é tratado como único, né? Nesse quesito, nesse cenário ali da patologia. Agora, na educação, a gente trabalha ali com principalmente, né, os surdos que realmente, às vezes até vem com o aparelho auditivo pequenininho para a escola, né, tá naquela fase, né, ouvindo, indo no fonoaudiólogo, mas também a família escolhe colocar esse surdo, essa criança surda, numa escola, por exemplo, bilíngue, que é uma escola que vai privilegiar a Libras como língua materna, como primeira língua, e a língua portuguesa como segunda língua. Então, aí, essa criança tem ali a Libras como primeira língua, ela já vai começar a desenvolver não só a língua, como também os conceitos, né, elaboração ali de conceitos. Então, vai ser muito mais facilitado a compreensão, vamos dizer aí, de desde criança, de vários conceitos ao seu redor, seja nas áreas de exatas, na área da linguagem, na área da história, da geografia, dentre outras, né? Então, aí a criança ela vai ter possibilidade de, com duas línguas, Libras e língua portuguesa, se desenvolver mais, né? Sim. E como nós tivemos o caso aqui de uma chavante, né? Uma indiazinha chavante, desde do ensino fundamental aqui. É que se descobriu Imaginando 3 línguas, né? Não, professora, mas esse é o caso que eu ia falar para a senhora. Ela não ouvia a língua dela e não ouve a língua nossa. Então, acho que ela foi alfabetizada só em Libras, que aí ela já estava no 6º semestre quando eu soube da história dela. Aí eu acho que ela foi. Aí a gente ficava com essa preocupação, né? Mas a língua dela já são 3 línguas. Na verdade, não, era só duas, porque ela não ouvia. Então... Sim, só se ela tivesse o contato. No caso de uma língua indígena, que é mais oralizada, né? Uhum. Ela Não, vai mas ter o pior contato. é que ela não podia voltar para a aldeia dela. Ela não podia, ninguém nem podia saber que ela era surda. A mãe dela escondia ela aqui na cidade, ela nem podia saber que ela era surda. Entendi. Porque tem aqueles costumes dele, né, da criança doente, eles sacrificarem, não sei como é que é. Aí... Em alguns tribos, né, alguns etnias, grupos né? indígenas aí tem o costume, né, de não aceitar não a aceitar. criança com deficiência, né? Então, Não acho são que ela foi... Ela também no 6º ano, como a gente não teve assim, aquele acompanhamento mesmo efetivo da intérprete, que ela só veio ter um atendimento assim, de 1 ano e meio com a intérprete, ela conseguiu desenvolver bastante. Porque os indígenas são inteligentes, principalmente na matemática.
Na disciplina da senhora tem um indígena, o Mariano. Ele é indígena, depois você vai prestar atenção no sobrenome dele, ele é Chavante. Que legal. Essa semana eu tive com ele aqui no polo, eu falei para ele, falei, ó, essa disciplina vai ser muito boa para você. Ele já é bom em matemática, eu falei, em Libras vai ser muito bom para você. Você presta atenção nessa disciplina. Ele tá bom, professor, aquele jeito dele. Ele já é um adulto com 30 e poucos anos já. Sim. Não, são muitas coisas, né, que a gente tem que falar de o que é importante, né? Aprender a Libras, às vezes, para ter essa comunicação com o estudante na sala de aula, ou no caso da Evelyn, né? Às vezes trabalhando ali no comércio, poder atender melhor um cliente. Então a gente tem várias possibilidades da Libras. Eu já tenho professora, eu já, né, já tenho letras, no caso da Gilda, né? Já tenho letras, já aprendi um pouco de inglês, espanhol, e agora eu vou aprender mais uma língua, né? Então, assim, isto vai propiciando a comunicação com várias pessoas. Verdade. Então, a Libras ela é uma língua realmente completa, né? Então, se você for estudar a estrutura linguística, sintaxe, semântica, semiótica, tudo nós temos também a análise também da Libras, né? De todas as vertentes linguísticas. Então, O assim, coordenador da escola queria que eu fosse para Cuiabá fazer. Como é que é aquele exame que faz? Que fala, professora? fazer o atesto. Eu atesto. Eu falei, olha, eu não tenho condições. Eu falei, na parte escrita eu faço de boa, mas na parte oralizada, na parte dos gestos, né? Eu falei, eu Sim, tenho certeza que eu não faço, porque lá vai ser o cara. Em 5 minutos ele fala 100 palavras, eu em meia hora não consigo uma. não consegue sim. Se você tiver foco aí, não, eu vou fazer esse exame, aí você vai estudar para isso, né? Então, consegue sim. E aí, né, vai ter a possibilidade de mais um emprego. Pois é. Intérprete. Verdade. Pois é. Eu atuo há muito Eu gostaria de. Na minha experiência, eu já atuo há muitos anos também como intérprete de Libras. Eu atuo há muito mais tempo como tradutora e intérprete de Libras do que como professora de Libras. Ah, tá. Então, No caso, professora, nas escolas estaduais tem crianças surdas, é obrigação do governo estar, como que eu posso dizer, que tenha que ter um intérprete na sala de aula, oferecendo esse intérprete na sala de aula? isso. Muito boa pergunta, Evelyn. Sim, é obrigação, é direito, né? Já está em lei há muito tempo. Então, Eu não sabia que era obrigação, eu já conhecia assim, por ter convivência com crianças com autismo, outros problemas, outras deficiências, né? Eu sabia que tinha. Aí me surgiu essa dúvida agora em questão a Libras. Eu não sabia que era O obrigatório. problema é que não tem, Evelyn, o intérprete. Não tem gente formada. no caso, a Gilda está falando que é um problema realmente, né, da sua cidade, né, Gilda? Que, assim, né, se Deus quiser, Falta logo profissional na área, né? ou a própria Gilda vai ser intérprete, né? Mas, Mas, professora, nós temos aqui até uma intérprete. Até o nome dela é sim. bem. Eu não lembro o nome dela. Só Uhum. que, como agora ela é professora formada, ela tem formação em pedagogia e tal, e é intérprete. Só que agora, para ela atuar como intérprete, ela vai ganhar como simples técnico, ela optou por sala de aula. Entendi. Com tudo isso, né? Então, nós temos uma tramitação O técnico é R$ 1.400, se eu não me vamos engano, dizer, um agora o salário. requerimento do Grupo dos Intérpretes do Brasil. Nós temos aí um requerimento que já tem em torno de 5 anos aí, que está lá, né? Câmara, Senado, vai, da regulamentação do profissional. Já tem uma lei que ampara que nós somos profissionais tradutores e intérpretes. Já existe, é regulamentado. Mas nós precisamos ainda de uma outra regulamentação, que isso também vai favorecer até mesmo, né, aí os contratos, os salários, a questão de nivelamento aí da carreira também, né, porque
os tradutores e intérpretes, eles precisam estudar tal como o professor. Né? Eles precisam estudar, eles precisam fazer faculdade, precisam estudar muito mais para as proficiências, né, que são a Atesto e outras proficiências, ou fazer até mesmo um bacharelado, um curso bacharel, uma pós-graduação, e estudando cada vez mais, né? Então, assim, a carreira de tradução e interpretação é uma carreira que não para de estudar, né? A gente precisa estudar sempre, porque nós temos, assim como na língua portuguesa, nós temos novas palavras que vão surgindo, na Libras nós temos novos sinais. Então, assim, é necessário que a gente esteja atualizado ali, em contato com a comunidade surda, em contato com outros profissionais da área, professores e intérpretes, né? Então, nós precisamos sim estar sempre, sempre, sempre estudando. Tem que gostar de Se estudar. atualizando. Aliás, é toda profissão, você tem que estar se atualizando, né? Sim. Verdade. Mas Imagina na área de vocês, né, que vocês estão estudando, né, matemática ou química, né, nessas licenciaturas, vocês precisam ali estar estudando sempre, porque, vou fazer um artigo, vou escrever um artigo, vou pensar, né, numa pesquisa, vou aprender mais sobre tal coisa, então você já tem que colocar ali o estudo ali como uma prioridade, né? Então, na área da Libras também. E realmente, assim, o direito do surdo de ter o intérprete na escola é primordial. Na escola, na saúde, na justiça. Isso está aí no decreto 5.626 de 2005. Esse direito, né, o surdo, ele tem esse direito de ter o profissional tradutor e intérprete. Então, se ele não tiver na escola, ele pode recorrer ao Ministério Público, ele pode solicitar, aí a escola vai ter que procurar, vai ter que procurar uma forma, né, de ter esse profissional na escola. Então, assim, é angustiante quando a gente pega os casos ali que, de repente, está o surdo sozinho na sala de aula e não tem intérprete. Então, a gente já sabe que vai ser ali todo um cenário ali de conturbação que vai precisar ter o profissional. Não sei, de uma maneira ou outra, esse profissional vai ter que chegar. Na verdade, é o professor que se vira, né? Hoje em dia é o professor que se vira. Sim. O professor que quer fazer um bom trabalho, que honra o diploma, eu mesma não consigo entrar na sala de aula e ficar o tempo todo com a cara para cima sem conseguir se comunicar com meus alunos. Eu não... Sim. Esse comprometimento, né, Gil? Tem que ter esse comprometimento. É um comprometimento de ser educador, né? Então, assim, chegar numa sala de aula, ali você vai ver a realidade, né? Então, de uma turma para outra diferencia, mas você vê a realidade ali de cada turma, né? E aí você tem que ter essa sensibilidade como educador de agir, né? Não só de ter ali, eu tenho diploma, eu tenho esse curso, eu tenho isso, mas o agir, né? Isso que você está falando, né? Que você faz é algo assim que é necessário que todos os educadores façam. E educador não só aquele na sala de aula, né? Educador eu englobo todos que estão na escola. Verdade. Então, assim, na Libras, o estudo da Libras possibilita a gente refletir muitas coisas da área, né? Que estuda sobre as pessoas com deficiência. A gente faz um mergulho na história e aí a gente pensa, nossa, mas não só os surdos que sofreram isso, mas todas as pessoas com deficiência sofreram e sofrem de alguma forma. Né? Eu até estava pensando sobre isso mesmo. Falando sobre os surdos, eu estava pensando bem isso daí. O quanto os outros alunos também, as outras pessoas que sofrem alguma deficiência, tem que enfrentar isso, encarar o professor, encarar a sala de aula com um aluno assim, às vezes não está preparado para aquilo. E é igual a Gilda falou, tem que ir atrás do conhecimento e buscar e se virar. Porque tem muitas salas que a gente vê que não tem ainda o auxiliar ali, que tem esse contato, que tem um conhecimento mais profundo referente à deficiência. É bem complicado. Isso é verdade, Evelyn. Nós deparamos com muitos problemas, né, Gilda? Muitos problemas. Problema, vamos dizer assim, desde social, familiar, psicológico, vai, tudo junto numa sala de aula, né? Então, assim,
é olhar para o outro, né? E ainda mais quando tem o intérprete na sala de aula, junto com o professor, ele ainda tem o colega ali, ainda para trocar ideias, né? Porque eu vejo que, Uhum. assim, quando tem o tradutor, intérprete e o professor, nossa, é um ganho muito grande numa sala de aula, porque daí o professor pode, de repente, às vezes até sentar ali com esse tradutor intérprete e planejar uma aula com o apoio dele, isso é gratificante, né? Então, assim, pensar e às vezes o tradutor-intérprete ele vai, às vezes, até dar algum palpite, alguma ideia também em outras questões que, se de repente o professor, né, tiver essa abertura, aí eles podem fazer um trabalho muito, muito, muito Eu assim sei que nós prazeroso. tivemos duas intérpretes, pelo menos no período que eu tive na escola, nós tivemos duas intérpretes, elas pediam nosso plano de aula, né, Sim, com antecedência. Muito professor não gostava, porque tem professor que nem faz plano de aula, infelizmente, mas ela pedia o plano de aula e antes disso, na sala de educadores, sentava com ela para fazer ajustes no plano de aula para englobar todos os alunos. Foi muito legal, foi muito bom. isso Era é excelente. ótimo, gente. Não é uma invasão. Às vezes Não, assim, o professor acha que é uma invasão, mas o profissional intérprete ele não vai estar ali para avaliar o professor. Né? Ele vai estar ali para auxiliar alguma adaptação ali naquela aula que possa possibilitar ali uma mediação ali da aprendizagem para que chegue no aluno surdo. De repente pensar, eu vou passar um filme. Esse filme, ele é legendado? Né? Isso vai ajudar. Uma legenda ali vai ajudar. Ah, eu vou trabalhar com os experimentos, né? Na química, por exemplo, vou trabalhar com os experimentos. E aí, como que vai ser? Nós vamos lá fazer com os alunos também ali a prática com eles, né? Como que vai ser? Então, assim, nossa, experimentos na área de química é formidável, né? Para aprendizagem significativa de estudantes com surdez, né? Ah, eu vou trabalhar ali, eu preciso trabalhar com o quadro e com um data show, eu preciso escrever e vou ficar no... Então, assim, até a posição, onde que é melhor ali o intérprete se posicionar na sala de aula, né? Para o surdo. São muitas coisas. Aí, de repente, tem muita nomenclatura na disciplina de matemática ou de química, que muitas nomenclaturas técnicas que o professor até, né, tem que passar ali um vocabulário e colocar ali, de repente, ali com o surdo vai ter que fazer ali um outro material adaptado, né, desses termos técnicos junto com o intérprete. De repente o intérprete vai ter que filmar algumas aulas do professor em casa, ou fazer alguns materiais visuais para que realmente esse surdo possa aprender. Então, são muitos trabalhos a se fazer juntos, né? O professor e o intérprete. Então, se tiver esse dinamismo aí, essa didática muito mais ali coletiva, com certeza o ganho vai ser muito maior para o estudante com surdez. Verdade, ela ajudava muita gente. Eu mesmo gostava quando ela entrava na sala de aula, que também não era bióloga, né? Era 4 aulas semanais, mas ela não estava nas 4 horas semanais, porque ela tinha que dividir o horário dela nas outras aulas. Inclusive, nessa época tinha 2 surdos, um na minha sala, então ela tinha que ficar se dividindo. Sim, então, Mas aí ela imagina, orientava. como intérprete, nossa, você fez me lembrar também que eu já atuei assim, de ir um pouquinho numa sala, um pouquinho na outra, não conseguia ajudar, mas era o que podia, né? Era o Porque que dava, né? Aí era o ela que também com dava. os planos de aula, ela ajudava a gente, era muito bom, era muito bom. A gente se entrosava bem, a gente tinha uma sintonia muito grande. E com outros professores também, né? 2 ou 3 eram mais resistentes, mas os demais era muito bom. Ai, que Mais ótimo. os professores de linguagens, né? Sim, De exato, eles tinham uma dificuldade maior também eram professores mais antigos, né? Eu Negócio até novo. ia te fazer essa pergunta, Gilda, referente, assim, às vezes o prazo de formação, o professor que está mais tempo na área, que formou há muito tempo lá, e como a professora falou,
teve época que não era obrigatório, né, isso na escola. A gente percebe assim, eu fiz o estágio, da primeira vez que eu entrei na faculdade, eu cheguei a participar uma vez numa sala de aula, a gente percebe isso daí, a grande dificuldade daqueles professores que têm a formação bem antiga, mais atrás lá, até não tinha na época muito referente a esses cursos que dá formação contínua, né? Formação continuada para os professores, hoje já ajuda bastante referente a isso, aos novos conhecimentos, às novas leis, ao que o professor tem que acabar se adaptando, né? Mas ainda a gente percebe que os professores mais antigos têm grande dificuldade em aceitar essas coisas novas, até de tecnologia. Então, eu acho que até a Libras acaba entrando tudo junto, né? Que é tudo novidade, que eles têm que... Oi? Eles tinham uma resistência maior, a gente percebia assim, que eles tinham uma resistência maior em colaborar em qualquer coisa que fosse, eles tinham uma maior resistência em colaborar. Às vezes nós encontramos, vamos dizer, né? Tem todo tipo de gente, né, Gilda? Mas tem os professores que se abrem mesmo, né? Seja aí de outras épocas que eles não tinham, né, realmente nenhum conhecimento sobre a Libras na sala de aula. Mas assim, eu encontrei já nessa carreira aí de interpretação também, eu já encontrei muitos professores que se abriram mesmo a conhecer. Às vezes não conhecer a Libras em si, mas conhecer a cultura surda. Conhecendo a cultura surda, mas eles são um pouquinho diferentes, tal. São um pouco diferentes pela questão da língua, pelo modo de ver o mundo, né, de uma outra forma, como eles vão se comportar às vezes é realmente diferenciado, né? Então, às vezes, tem sim professores que se interessam em aprender ali um pouco sobre a cultura surda, que é interessante, né? O modo como os surdos veem o mundo é um pouco diferente de nós, que somos ouvintes, até esse termo, né? Ouvintes e surdos. Então, são mundos diferentes. Então, por exemplo, o surdo, ele, por exemplo, o surdo não vai ter problema em dormir a mais, porque ele não escuta barulhos, né? Ele não vai ter problema para dormir, porque em casa ele de repente vai, né? Dorme e não ouve ninguém fala latido de cachorro tal. E nós ouvintes temos muitos problemas às vezes até para dormir, né? Verdade. Então, assim, é algo cultural também, são várias curiosidades, né, que a gente às vezes tem estabelecido quando a gente encontra, né, vários surdos em palestras, congressos, né, a gente gosta de conversar e perguntar como que, né, qual é o modo de vida. O surdo dirigindo, por exemplo, uma vez eu andei com um surdo que estava dirigindo, gente, é angustiante para nós ouvintes. Porque eles professora, não, a senhora falou agora, eu lembrei. Todo, eles vão dirigindo e sinalizando o tempo todo. Então, assim, eu com um surdo e uma surda, sabe? Então, assim, os dois estavam na frente e eu estava atrás. Então, eu fiquei angustiada no teu. Eu fiquei ali olhando, meu Deus, vai bater, vai bater, vai bater. Por quê? É uma questão cultural, é uma perspectiva de vida diferenciada. E ele falou, não, ó, não preocupa, eu não vou bater, não. Pode ficar tranquila. Eu quero verificar. Até com quem ouve, escuta, enxerga direitinho, a gente fica preocupado na direção. Sim, e ali, ó. A professora falando, eu lembrei aqui. Eu tenho um vizinho aqui que ele é motorista concursado da prefeitura e ele é surdo. Sim. Eu lembrei, a esposa dele é pedagoga, se eu não me engano, mas eu sei que ela leciona e ela fez o curso de Libras para conseguir se comunicar com ele. Na época. Hoje eles são casados, já tem um filho, o filho dele é ouvinte, não tem problema nenhum, mas ele é concursado da prefeitura e é motorista da prefeitura. Porque a visão, né, a gente não entende às vezes, mas assim, é uma questão cultural também ali, patológica, né, porque, gente, a falta da audição aguça, né, é algo assim, a visão fica muito mais aguçada, né, então, realmente, eles estão sinalizando, eles estão, sabe, os olhinhos ali. Então, assim, por exemplo, a gente
na cultura surda, né? Se tem 2 surdos ali sinalizando, você não pode passar no meio ali, né? Você tem que ter essa educação ali de deixar eles conversando, né? Porque é uma falta de educação. Então, para nós não é. Se você está conversando, uma pessoa passa, você está ouvindo a outra falar. Você Então, pede são licença, passa no meio, né? Mas já viu, no surdo não tem isso, como. Você pode né? até pedir Então, licença, assim, mas vai ter uma falta de tem educação. a coisa de chamar a gente de tocar, né? Tocar na pessoa. Às vezes a gente. Então, a primeira coisa que a intérprete falou para nós, quando a professora veio dar aula, eu falei, não toca nela, ela odeia que toque nela. Então, ela já é Porque a gente quer diferenciada. chamar a atenção, né? Bate primeiro no outro, sabe que é surdo, Sim, vai bater no outro, né? né? Mas tem que sinalizar, né? Levantar a mão, sinalizar, né? Então, não adianta só falar o nome, né? Ela, por mais que ela tenha a oralização, tenha a leitura labial, né? Então, assim, tem algumas questões culturais que são realmente da grande maioria que usam, né? Ali alguns, vamos dizer, algumas características ali peculiares que são de todos, mas tem também ali surdos que diferenciam, né? Que daí, por exemplo, você está me falando, a professora não gosta que toca nela, então é diferenciada. Mas a maioria dos surdos tem esse costume de tocar, de um tocar o outro, né? Para chamar. Então, são costumes culturais, né? Eu amo de paixão essa área dos estudos culturais. Né? Já fiz artigos, alguns trabalhos nessa área aí dos estudos culturais, principalmente, né, na questão de analisar que não existem estereótipos, né, dos surdos. Existem aspectos culturais, né? É bem diferente a gente entender estereótipos, dizer, né, todos os surdos são mentirosos, todos os surdos são preguiçosos. Não. Existem, né, características culturais. Mas, gente, é muita coisa, né? Eu gosto. Foi uma É muita disciplina coisa. uma Então, eu quero, disciplina que eu tirei 10 em todas as. Eu gostei, eu me quero que entreguei mesmo, né? vocês, olha, essa semana, peguem aquele vídeo lá que eu fiz só da mão, vocês viram lá, né? Vi. A, B, C, D. Eu não abri ainda, mas eu vi que a senhora postou. Eu fiz, olha, gente, para filmar só a mão não é fácil, não, viu? Eu fiz só a mão, assim, ó. Por que que eu fiz só da mão? Para que vocês nem, né? Olha só, nem vejam ali o rosto da professora para ver só a mão mesmo, para decorar, tá? Mas aí a prática do alfabeto manual, a gente fala assim que é o primeiro, né? Vamos dizer, a porta de entrada. O alfabeto manual, ele não é exatamente vamos dizer, o alfabeto da Libras. Não. O alfabeto manual, ele é um empréstimo linguístico da língua portuguesa, porque nós apropriamos das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa e transferimos para Libras. Então, essas 26 letras é da língua portuguesa. E existem, né, aí existe um outro alfabeto, não é nem alfabeto que é chamado, são configurações de mãos que tem registradas em torno de 113. E aí as configurações de mãos que são consideradas o alfabeto da Libras, tá? Mas nós usamos o alfabeto manual como o empréstimo linguístico da língua portuguesa para estabelecer essa relação entre a língua portuguesa e a Libras. Então, é o início de tudo. Eu vou sinalizar, por exemplo, meu nome, Leandra. Eu estou sinalizando o meu nome, né? Eu tenho este sinal e eu tenho este sinal aqui, ó. É o meu nome em Libras, né? Que eu fui batizada na comunidade surda com este sinal. E aí eu tenho o meu nome aqui, ó, meu nome em alfabeto manual, que eu estou escrevendo aqui, fazendo a datilologia das letras do meu nome. Então, Legal. são usados para nomes, né? Nomes próprios, nomes de coisas, de pessoas, nome de pessoas, nomes próprios, nomes de locais.
lugares, e também palavras que ainda não tenham um sinal. Então, de repente, na sala de aula, né, vamos dizer, na aula lá de matemática ou química, aí tem de repente, o intérprete, ele tem essa preocupação, ele aí não tem um sinal, né? O professor falou uma palavra lá que não tem um sinal, ele faz a datilologia, ele escreve a palavra para o estudante surdo. Aí o estudante ele pergunta também: se você conhece esse sinal? Você conhece essa palavra? Não conhece. Aí não tem um sinal. Pesquisa lá na internet, pesquisa em comunidade surda, não tem um sinal. Então aí eles ficam soletrando aquela palavra até que tenha um sinal próprio. Então, e qualquer um pode inventar esse sinal da comunidade surda, professora? Não, somente a comunidade surda e pesquisadores, no caso ali, que estejam ali em contato com a comunidade surda, podem ali criar, né, estabelecer um sinal. Às vezes, até o intérprete com o estudante numa sala de aula, ele pode ali criar um sinal temporário, que a gente chama um sinal temporário, porque não existe sinal, mas aí o surdo, eu acho que vamos usar, não tem esse sinal, mas vamos usar esse sinal aqui, ó. Aí, de repente, começa a usar e fica ali estabelecido entre o intérprete e o estudante, né? Mas é temporário, ele não vai ser oficializado num dicionário de Libras. Mas aí não cai naquela retórica lá do vício, dos sinais? Não, assim, ali eles, para estabelecer a comunicação do aprendizado, pode-se usar, mas aí não é uma questão ali de vício, né? É temporário. Por exemplo, vai ficar um ano, o intérprete vai ficar um ano com esse estudante e eles vão usar ali por um ano esse sinal, depois não se usa mais. Entenderam? Não, e depois pode até ser que caia no uso de todos, né? Aí seja registrado, talvez, é assim que acontece? Se esse surdo leva ao consenso da comunidade surda, né? Aí ele fala assim: não, olha, eu pesquisei, procurei esse sinal, não tem esse sinal, pesquisei, e aí? Eu posso, então, e essa criação minha pode ser registrada, pode ser aceita na comunidade surda, aí começam a se usar. Aí todo mundo vai se usando, vai se espalhando esse sinal, e aí, de repente, está todo mundo usando aquele sinal, porque realmente não tinha um sinal específico. Pode acontecer, Gilda, pode acontecer sim. Muitos sinais, até vamos dizer, na comunidade aí, principalmente acadêmica, né, nas escolas, nas faculdades, surgiram desses sinais ali de trocas ali entre professor. Eu acho difícil a matemática, professor. Surdo, né? Entre os três ali, professor, intérprete, surdo, aí criou-se o sinal. Oi? Matemática, professor. Aquelas fórmulas, como é que... Sim. Gilda, essa preocupação veio na minha mente agora. Sim, na matemática. Ainda bem que eu não sou professora de matemática, né? Matemática, tem vários sinais. Então, aí a gente encontra bastante, tem muitos sinais já. Só que, por exemplo, eu já me esbarrei interpretando na faculdade, né? Que eu interpreto em curso da área de exatas. Álgebra linear, ou então cálculo, né, que é muito mais aprofundado. Gente, eu não encontrei sinais. Tem muitos sinais que eu não encontrei. Então, eu fiz ali uma adaptação ali, eu adaptei um sinal ali temporário para se usar. Principalmente quando o professor repete muitas vezes aquela palavra, né? Aí a gente tem que pensar rápido junto com o surdo ali e estipular ali um sinal temporário. Porque daí o professor vai usar toda hora, ele vai falar toda hora, e aí não dá para ficar soletrando, né? Fazendo. Mas depois, professora, na próxima aula você vai lembrar do sinal que você fez.
gente, acho muito complicado. Lembra porque daí, né, se duas pessoas ali, seu intérprete e o estudante, né, aí ele já fica fazendo tantas vezes que não tem como. A gente acaba lembrando mesmo. Tá certo. Mas então tá, pessoal. Hoje nós vamos encerrar, né? Mas eu quero que vocês estudem aí o alfabeto manual, pratiquem e olha lá em casa, né? Olhou aquele objeto, já tenta soletrar. O nome dali, o nome dos familiares, já tenta soletrar. Então vai ali praticando, exercitando ali o alfabeto manual e os números, né? E vocês viram que eu coloquei o vídeo dos números bem explicativos, né? Cardinais, ordinais. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, estude, porque Libras é prática. Muita prática. Meninas, agradeço muito a presença de vocês, né? Online, à distância, nesse nosso primeiro encontro da disciplina. Depois eu vou deixar disponibilizado lá no ambiente virtual, tá? Para que os outros colegas também possam ver esse nosso bate-papo aí do primeiro encontro, que foi muito produtivo, foi muito bom, tá? Agradeço muito e até o nosso próximo encontro. E eu quero mais gente, vocês vão chamar aí os colegas. Tem 4 alunos na sua disciplina, né? Ninguém me respondeu. Ô, pessoal, tranquilo. Mas tem cada polo, nossa, tem bastante aluno matriculado. Vamos atrás de todo mundo. Tá bom. Obrigada, professora. Obrigada, Evelyn. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe Obrigada. vocês. Amém. Obrigada, professora. Tchau, Gilda. Até a próxima. Tchau, Evelyn. Tchau, professora. Até.